Fala aí, aqui é o Tio Lois e a gente vai começar esse vídeo falando sobre algo muito louco, cara, louco demais. Sua cabeça vai ficar boom, melhor, vai fazer boom, né? Quando a gente começar a falar sobre esse assunto, e que raio de assunto é esse? Neurodesign, coisa muito da hora, cara, muito da hora mesmo. E olha o que eu vou passar aqui, eu duvido que tenha até em curso, se você quer saber, viu? Vamos relacionar a identidade visual e a sua importância com os princípios do neurodesign. Então, eu realmente recomendo que você veja o vídeo que eu explico detalhadamente o que raios é identidade visual e por que errar nesse aspecto pode literalmente destruir a sua rede social, ou melhor, o seu perfil. Então, bora começar! O nosso sistema visual é algo complexo e da hora demais. E um dos pioneiros nesse estudo foi Samuel Zek. Foi um neurocientista da University College London. Mandei bem nos inglês, né? Eu sei. Tirando brincadeira, esse carinha propôs duas leis da neuroestética. A primeira delas é a abstração e a segunda delas é a constância. Eu vou passar por elas rapidamente porque precisamos saber o que elas são, o que elas falam, para entender realmente o que vou dizer aqui. A primeira delas é a constância, e ela se refere à capacidade do nosso sistema visual e do nosso cérebro de conseguir ver e reconhecer um objeto, uma pessoa, reconhecer uma coisa em condições complicadas e difíceis ou fáceis demais. Você vai entender melhor. Vamos trazer com exemplos práticos, né? Reais. Imagine que você está na night, sei lá, uma da manhã, ou melhor, 9 da noite, não, 1 da manhã, é 1 da manhã, você está andando na praça, tá fazendo o caminho de volta para sua casa, aí do nada, você vê uma figura indo na sua direção, provavelmente o seu travou nessa hora, mas vamos lá. Você vê a pessoa, só que não dá pra enxergar direito, porque, cara, tá difícil ali, o poste tá meio apagado, ele tá de capuz pra piorar, o cara tá de capuz ainda, então, né, piorou. Nesse ponto, sinceramente, cara, eu começo a me tremer e talvez até correr, mas esse perseguidor, ele vai até um poste bem melhor, né, um poste mais funcional, e você consegue ver um pouco do rosto dele, um pouquinho, e você na hora reconhece, porra, aquele é meu amigo, cara. Aí você fala, ô amigão, e aí, tudo bom, brother? E aí, beleza? Então, ele fala, opa, e aí, Ricardinho, você lembrou de mim, né? Então, nesse ponto, você tem uma condição de visualização, ou seja, cara, o ambiente tá escuro, tá distante, tá difícil ver, mas você consegue reconhecer. E essa é a capacidade. Mas, mano, pensa isso no dia a dia. Cara, você tá lá na correria, você precisa lembrar de cada rostinho, cada coisinha, cada detalhezinho, cada pessoa, você precisa reconhecer isso. Cara, toda hora, às vezes no seu trabalho, pô, tem hora que você passa assim e a pessoa te cumprimenta e você fala, eu te conheço, cara. Eu te conheço. Entendeu? Então é complicado, porque a gente tem que fazer isso muito rápido e às vezes é muita coisa pra gente fazer ao mesmo tempo e a gente se perde. Então é óbvio que o nosso cérebro vai ajudar a gente nisso. E é nesse ponto que ele meio que modela um objeto ou rosto, pegando as características que são mais marcantes ou constantes, né, que às vezes aparecem em muitos rostos, ele vê aquilo, pega aquilo, porque ele sempre está buscando a essência daquilo que ele está vendo, para depois, né, sem spoilers, calma. Sabendo disso, que o nosso cérebro busca pegar as coisinhas para modelar um aspecto geral daquilo que a gente está vendo, vem o segundo ponto, né, a segunda lei da neuroestética, que agora eu esqueci, aqui achei. A segunda lei, que ela é a abstração. Bom, como eu já falei, estamos constantemente buscando, cara, pegar as características mais essenciais daquilo para no fim montar um modelo, modelar uma forma definitiva,
como se fosse uma média de tudo que a gente viu. Vamos lá, seria uma média, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de rostos. Ele vai lá, ele pega os aspectos essenciais daquilo, né, as características mais marcantes de todos os rostos que a gente já viu. Ele pega isso, ele monta um modelo de rosto que vai ser usado para... Espera aí, não gosto de spoiler. Esse modelo, a gente pode comparar ele com uma forma de rosto. Sabe uma forma de pão? Então, esse modelo seria uma forma de rosto. Assim, isso elimina aquilo de a gente, de repente, ver alguém e ter que ficar meia hora pensando, cara, eu conheço ou não conheço essa pessoa? Da onde que ela é? Entendeu? Isso elimina essa dificuldade. Quando precisamos lembrar de alguém, basta a gente pegar o rosto dessa pessoa e mapear as características dela com a nossa forma de rosto. Assim fica muito mais fácil de lembrar de alguém e não fica demorando meia hora para lembrar se você viu ou não viu essa pessoa. E vamos lá, outra coisinha do nosso cérebro é que, ele vai tentar o máximo possível não gastar energia. Olha, se a gente pudesse comparar o nosso cérebro com algum animal, ele com certeza seria uma preguiça. Então ele acaba gostando de coisas fáceis de reconhecer, entender, assimilar, coisas mais simples. E isso se chama fluência de processamento. Então, basicamente, aquilo que é mais fácil de compreender, obviamente, gasta menos energia. E com menos energia gasta, o nosso cérebro simplesmente fica eufórico. Ele adora aquilo, porque é fácil de compreender. Então, ele não vai precisar usar tanta energia para ficar ali pensando, nossa, cara, tá difícil isso. Ele não vai precisar fazer isso, então ele vai adorar. E sabe algo que consegue gastar menos energia? É a familiaridade. A tendência de algo soar, parecer, ser familiar. Nós nos sentimos à vontade com aquilo que já é conhecido. Eu aconselho muito que você esteja anotando isso daqui em algum lugar, porque senão você se perde. Apesar que você pode ficar voltando isso daqui quando você quiser, né? E sabendo disso, a gente vai para outra coisa chamada efeito mera exposição. E para conseguir mostrar como é que funciona isso, como é que é, o que é isso, a gente vai ter que voltar num pequeno experimento, em um estudo. Bom, então vamos lá. Nesse estudo foram reunidas várias pessoas. E o intuito era basicamente a pessoa sentar numa cadeira, ela vê um monte de imagens aleatórias e algumas dessas imagens eram repetidas mais vezes. Aí no final, os cientistas, os pesquisadores, chegavam e perguntavam, olha, de qual imagem você mais gostou? A questão desse estudo é que parece existir um mecanismo inconsciente que nos faz gostar de imagens familiares, de imagens já conhecidas. E isso foi o que o experimento provou. Mas por que isso acontece? Por que a gente gosta mais do que é familiar? Bom, se a gente parar para pensar, obviamente, se a gente conhece, quer dizer que a gente já processou antes. E se a gente já processou antes, quer dizer que a gente não vai precisar processar mais uma vez. E se a gente não precisar fazer isso, a gente não vai precisar gastar energia. E como eu disse antes, o nosso cérebro é comparado a uma preguiça, ele não gosta de gastar energia. Então, aquilo que é familiar, a gente gosta mais. Mas para completar a questão do estudo, basicamente o resultado foi que as imagens que elas apareceram mais vezes, ou seja, as imagens que foram repetidas, a maioria das pessoas escolheu ela. Ou seja, eu gostei mais daquela imagem. E aquela imagem é a que foi repetida. E com isso a gente pode trazer de volta a identidade visual. Vamos lá. Quando a gente usa a mesma paleta de cores ao longo das nossas publicações, ou a mesma fonte, o mesmo logo, repetindo o padrão de postagens, as pessoas passam a inconscientemente gostar mais. Olha que doido! E sabe por quê? Porque fica mais fácil de processar o que ela está vendo. E vamos lá, por que fica mais fácil de processar? Pelo mapa visual feito lá naqueles princípios de neuroestética que eu tinha falado.
da constância e da abstração. Fica mais fácil de processar porque já foi mapeado antes, usando um modelo. Entende como o neurodesign é uma coisa tão louca e absurda que pode explicar coisas pequenas e insignificantes através de racionalidade? Louco, né? Outro ponto importante de ter uma identidade visual é a linha de raciocínio que é formada. E para minha pessoa explicar isso daqui, eu vou ter que voltar de novo e pegar de novo um estudo. E nesse estudo, de novo, foram reunidos participantes e foram apresentados uma sequência de palavras, mas foram apresentados em duas listas. Em uma lista tinha palavras com relação nenhuma, não era nada a ver as palavras. E na outra lista haviam uma série de palavras que de alguma forma tinham uma relação entre si. Vamos lá, um exemplo. Então vamos lá. Na lista das palavras sem relação nenhuma, a gente tinha coisas como espinho, queijo e, sei lá, água. Ou seja, não tem nada a ver. Espinho, queijo e água. Não tem relação nenhuma entre elas. Mas a outra tinha palavras como sol, espaço e NASA. Se a gente pegar essas palavras aqui, a gente pode ver que tem uma relação entre elas. Tem uma relação em cada uma. Só que nessa daqui não tem relação nenhuma. O que tem a ver espinho com água? Nada a ver. Os resultados desse negócio louco aqui é que as palavras com algum tipo de relação, algum nível de relação, elas pareciam mais coerentes para os participantes. Mas eles notaram isso antes mesmo de ver que tinha alguma relação das palavras. Então, basicamente, eles, não sei, essa tabela aqui ela parece mais coerente, só que eles ainda não tinham percebido que realmente existe uma relação nelas. Então, foi algo inconsciente. E graças a isso, essa tabela que tinha alguma relação despertou uma sensação agradável, uma sensação boa nos participantes. Agora pensa um pouco. Como é que você está montando o feed do seu Instagram, por exemplo? Ou o seu YouTube? Você está usando as mesmas cores, as mesmas fontes, falando da mesma coisa, seguindo uma coerência, uma relação entre os seus assuntos, porque isso vai despertar uma sensação boa no seu perfil. A pessoa vai entrar no seu perfil e ela vai, além de ter uma identidade visual que vai ser muito importante, você vai conseguir despertar emoções e sensações boas só de usar isso daqui, uma simples coerência. Então o que eu queria deixar bem claro aqui para você, e o ponto realmente importante disso tudo, é que ter uma identidade visual, cara, vai te ajudar muito, porque pode despertar sensações inconscientes no seu seguidor. Na hora que ele para um pouco e olha o seu perfil, de repente, do nada, surge um sentimento de BUM! Gostei. Nossa, que interessante, que legal, gostei mesmo. E isso é ótimo, porque a partir desse ponto fica muito mais fácil para a pessoa clicar em te seguir. E você assim ganha mais um seguidor e possivelmente mais um cliente ou mais um público para você mostrar o que você quiser. Então, eu acho que agora já deu, já foi muita coisa já. Você já tem uma série de ferramentas aí, a gente falou sobre tanta coisa no neurodesign que, cara, eu duvido que isso daqui tenha algum curso na real. Se tiver, é um curso bem caro mesmo. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, não importa, joga aqui nos comentários. Aproveita e, cara, deixa um like legal aí. Vamos levar esse conteúdo aqui para mais pessoas que precisam saber disso aqui, que vão ajudar elas. Você vai estar podendo ajudar alguém. E só assim a gente vai conseguir sair dos 99% de pessoas que não sabem sobre o que eu falei aqui. Você com certeza deve saber alguém que vai pirar com esse conteúdo aqui. Então, cara, para um pouco, envia para ele, manda para ele agora. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo, é rapidinho. E, cara, a gente vai ter muito mais conteúdo. Então, até a próxima.